O restaurante ficava numa esquina discreta da zona leste de São Paulo, longe das áreas turísticas e ainda mais distante da ideia de ostentação. Fachada simples, pintura bege descascando em alguns pontos, uma placa antiga anunciando comida caseira, almoço executivo. Para quem passava, parecia apenas mais um negócio tentando sobreviver à rotina dura da cidade. Mas, para quem observava com atenção, havia sinais de que aquele lugar não era tão comum quanto parecia. O movimento era constante. Não lotava, mas nunca ficava vazio. Caminhoneiros, pedreiros, funcionários de fábricas próximas, pessoas que não faziam perguntas, pessoas que comiam, pagavam e iam embora. O caixa quase sempre fechava certo. Quase. Do outro lado da cidade, em uma área dominada por vielas estreitas e becos grafitados, um grupo observava mapas improvisados sobre uma mesa de plástico. Não eram mapas oficiais, mas rabiscos feitos à mão, com nomes de comércios, horários de abertura, rotinas previsíveis. O restaurante estava marcado com um círculo vermelho. Para eles, era apenas mais um alvo. O Comando Vermelho havia avançado discretamente sobre alguns bairros da capital paulista, explorando falhas, disputas internas e a falsa sensação de estabilidade. Não vinham com guerra aberta, vinham com testes, pequenos saques, extorsões rápidas, demonstrações de força calculadas. Um restaurante como aquele parecia perfeito, dinheiro em espécie, pouca segurança visível, nenhum sinal explícito de proteção. A ordem era simples: entrar, intimidar, levar o caixa e deixar claro que aquele ponto agora tinha dono. Nada de mortes, nada de barulho excessivo. Um aviso. Naquela manhã, o restaurante abriu como sempre. As panelas começaram a ferver cedo. O cheiro de alho refogado escapava pela porta dos fundos. O dono não aparecia, nunca aparecia. Quem tocava tudo era um homem conhecido apenas como Marcos, funcionário antigo, discreto, postura firme demais para alguém que servia pratos feitos. Marcos observava tudo: o fluxo de clientes, os carros que passavam devagar demais, os olhares que demoravam além do normal. Ele não demonstrava nervosismo, mas ajustava detalhes com precisão quase mecânica. Conferia o caixa mais vezes do que o necessário. Posicionava cadeiras de forma estratégica, evitava deixar funcionários sozinhos na frente. Nada disso era paranoia, era hábito. Por volta das 2 da tarde, quando o movimento diminuía, o primeiro sinal claro apareceu. Uma moto parou em frente ao restaurante. O piloto não tirou o capacete, olhou para dentro por alguns segundos e saiu sem descer. Marcos percebeu. Não comentou com ninguém. Apenas se deslocou discretamente para perto do balcão. Minutos depois, um carro estacionou do outro lado da rua. 2 homens desceram. Um terceiro ficou dentro, motor ligado. Nenhum deles parecia apressado. Entraram como clientes comuns, sentaram-se separados, pediram água. Olharam ao redor mais do que para o cardápio. O ambiente mudou sem que os clientes percebessem. O barulho dos talheres continuava, mas havia algo diferente no ar. Um tipo de tensão silenciosa, quase imperceptível. Quando o último cliente regular saiu, os 3 se moveram ao mesmo tempo. Um deles trancou a porta. Outro caminhou até o balcão. O terceiro se posicionou próximo às mesas vazias. Não sacaram armas imediatamente. A abordagem era limpa, ensaiada. "Fica tranquilo", disse o homem do balcão, em tom baixo, mas firme. "Isso aqui é só um aviso." Marcos não respondeu de imediato. Observou o homem, avaliou o jeito de falar, o sotaque, a confiança excessiva de quem acredita ter controle total da situação. Seus olhos desceram rapidamente até a cintura do invasor, confirmando o que já sabia. O homem repetiu a ordem com mais rigidez. Pediu o dinheiro do caixa. Disse que aquilo agora fazia parte de um novo esquema, que seria melhor colaborar. Os funcionários congelaram. Um deles começou a chorar baixinho. Outro recuou para a cozinha. Marcos abriu o caixa. O dinheiro não era muito, nunca era.
Colocou tudo em uma sacola plástica, sem pressa exagerada, sem mãos trêmulas. Entregou. O invasor sorriu, satisfeito. Era exatamente o que esperava, um lugar fácil. Antes de sair, deixou o recado. A gente volta, e da próxima vez não é só o caixa. Eles saíram tão rápido quanto entraram. A moto passou novamente, agora em velocidade maior. O carro arrancou sem olhar para trás. Por alguns segundos, ninguém se moveu. Marcos fechou o caixa vazio, respirou fundo e caminhou até a porta. Destrancou. Olhou a rua. Tudo parecia normal outra vez. Mas seus olhos não carregavam medo, carregavam cálculo. Ele voltou para dentro, pegou o celular e digitou uma mensagem curta. Não era para a polícia. Nunca era. Do outro lado da cidade, em um ambiente muito mais silencioso e organizado do que se imaginaria, aquela mensagem foi recebida, lida e repassada. O restaurante havia sido saqueado, e quem fez isso não fazia ideia de onde havia acabado de pisar. O restaurante retomou a rotina no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido. As mesas foram limpas, o cardápio escrito à mão permaneceu o mesmo, e o cheiro de comida caseira voltou a ocupar a esquina. Para os clientes habituais, o episódio não passou de um boato sussurrado entre um café e outro. Para Marcos, porém, tudo havia mudado, ainda que sua postura permanecesse idêntica. Ele chegou mais cedo naquela manhã. Caminhou pelo salão vazio, observando cada detalhe com atenção clínica. Não havia sinais visíveis da invasão, mas ele sabia exatamente onde cada homem havia se posicionado, o tempo que ficaram, a confiança com que falaram. Aquilo não fora um assalto comum, fora um teste. Marcos não era apenas um gerente. Sua história com aquele lugar começara muito antes do restaurante existir. Ele conhecia a Zona Leste como quem conhece um mapa gravado na memória. Quais ruas mudavam de comando, quais bares serviam como pontos de observação, quais comerciantes pagavam por proteção e quais eram intocáveis, mesmo sem placa, sem aviso. O dono verdadeiro do restaurante nunca aparecia por um motivo simples: não precisava. O negócio não existia para lucro imediato, mas como parte de uma engrenagem maior. Um ponto limpo, discreto, que servia tanto para lavar dinheiro quanto para observar movimentações na região. Um lugar onde informações circulavam sem levantar suspeitas. Os funcionários sabiam pouco, e isso era intencional. Cada um conhecia apenas o necessário para cumprir sua função. Quanto menos soubessem, mais seguros estariam. Naquele mesmo dia, Marcos fez algo incomum. Saiu do restaurante durante o expediente. Caminhou até uma barbearia a 3 quadras dali, um local sempre cheio, barulho constante, televisão ligada em volume alto. Sentou-se sem pressa, pediu um corte simples, não falou nada relevante. Não precisava. Sua presença já comunicava o suficiente. O barbeiro, um homem de meia idade, percebeu imediatamente. Manteve a conversa trivial, mas seus olhos encontraram os de Marcos pelo espelho por tempo suficiente para confirmar que a mensagem havia sido recebida. Na periferia de São Paulo, a comunicação mais eficiente raramente era verbal. Enquanto isso, do outro lado da cidade, os homens do Comando Vermelho comemoravam o sucesso da ação. Para eles, o restaurante fora apenas mais um ponto dominado. O dinheiro era pouco, mas o simbolismo importava mais. Estavam avançando, testando limites, mostrando presença fora do território tradicional. O líder daquele pequeno grupo acreditava que São Paulo estava fragmentada demais para reagir rápido. Disputas internas, vaidades, acordos silenciosos quebrados. Ele apostava na lentidão da resposta. O erro dele estava justamente nessa leitura. O primeiro comando da capital não funcionava por impulso, funcionava por observação, paciência e reação calculada. Quando algo dava errado, raramente era tratado como urgência, era tratado como estudo. A mensagem enviada por Marcos na noite anterior já havia percorrido camadas internas da organização. Não gerou pânico, nem raiva imediata. Gerou perguntas. Quem eram? De onde vieram? Quem autorizou? Por quê?
e principalmente como tiveram coragem de tocar em um ponto marcado. Marcos recebeu uma ligação curta naquela tarde. Nenhuma ameaça, nenhuma instrução detalhada, apenas uma confirmação de que ele deveria continuar exatamente como estava. Abrir, fechar, servir, observar. O restaurante precisava parecer vulnerável. Ele desligou e voltou ao trabalho. Nos dias seguintes, pequenos sinais começaram a surgir. Pessoas diferentes passando pela rua em horários específicos. Carros estacionando por tempo demais. Conversas interrompidas quando alguém estranho se aproximava. Nada ostensivo. Nada que chamasse a atenção de quem não soubesse o que procurar. Marcos notava tudo. O grupo do CV também observava. Interpretavam aqueles sinais como medo. Achavam que o golpe havia funcionado. Começaram a planejar o retorno, desta vez mais agressivo. Não para levar apenas o caixa, mas para deixar uma marca definitiva. Eles não sabiam que cada passo estava sendo registrado, não por câmeras visíveis, mas por pessoas. Donos de bares, motoboys, comerciantes, gente comum que, sem uniforme ou crachá, fazia parte de uma rede silenciosa. A cidade seguia seu ritmo normal. Ônibus lotados, buzinas, vendedores ambulantes. Nada indicava que duas forças estavam se aproximando de um ponto de colisão inevitável. No centro disso tudo, o restaurante permanecia igual. Mesmas mesas, mesmo cardápio, mesmo gerente. Mas agora, o lugar não era mais apenas um negócio discreto. Era uma isca. A segunda investida não veio de imediato. O grupo do Comando Vermelho preferiu observar por alguns dias, interpretando cada pequeno detalhe como confirmação de que o território estava livre para avanço. Para eles, o silêncio era fraqueza. Nenhuma reação visível significava aceitação. O líder do grupo, conhecido apenas como Rato, acreditava entender São Paulo melhor do que realmente entendia. Tinha passado tempo suficiente na cidade para aprender atalhos, gírias, rotinas, mas nunca tempo suficiente para compreender como o poder real se movia quando era desafiado. Enquanto isso, Marcos ajustava o funcionamento do restaurante de forma quase imperceptível. Mudou horários de abertura em poucos minutos, alterou escalas de funcionários, passou a fechar o caixa em horários irregulares. Não era para se proteger, era para confundir. As visitas começaram a se tornar mais frequentes. Um homem entrava, pedia um café, sentava-se perto da porta. Outro ficava do lado de fora, fingindo falar ao telefone. A mesma moto retornava em dias alternados. Sempre o mesmo capacete, sempre o mesmo silêncio. Marcos nunca confrontava, nunca encarava demais, apenas registrava. Certa tarde, um dos funcionários não aguentou. Perguntou em voz baixa se estavam em perigo. Marcos respondeu com poucas palavras, escolhidas com cuidado. Disse que era melhor seguir trabalhando, que tudo estava sendo observado. Não prometeu segurança, não ofereceu conforto, apenas verdade parcial. Isso foi suficiente. Do lado do CV, a decisão foi tomada em uma casa alugada na periferia. Nada sofisticado. Colchões no chão, armas apoiadas na parede, cheiro constante de comida requentada. Rato falava com convicção, dizendo que a próxima visita seria definitiva. Que o restaurante precisava entender quem mandava agora. A ideia não era matar ninguém. Ainda não. A ideia era humilhar, fazer ajoelhar, criar medo suficiente para garantir controle sem resistência. O plano previa mais homens, armas visíveis e um recado mais claro. Entrariam no horário de maior movimento, justamente para mostrar poder. Para eles, isso era domínio. Marcos soube do plano antes mesmo que ele fosse totalmente definido. Não por ouvir conversas, mas por notar mudanças sutis. A moto passou 2 vezes no mesmo dia. Um carro desconhecido ficou parado por mais de 1 hora. Um rosto novo apareceu na esquina, observando o fluxo do restaurante. Eram sinais de preparação. Ele enviou outra mensagem curta. Desta vez, não recebeu resposta. Naquela noite, o restaurante fechou no horário habitual.
Marcos saiu por último, caminhou até o ponto de ônibus e desapareceu na multidão. Mas não voltou para casa. Pegou outro ônibus, desceu 2 paradas antes do destino usual e entrou em uma rua pouco iluminada. Ali, foi recebido sem perguntas. A reunião foi rápida. Não houve discursos, nem gritos, nem ordens grandiosas. Apenas alinhamento. O PCC não precisava confirmar nada em voz alta. A invasão já era tratada como inevitável e, portanto, como resolvida. No dia seguinte, o restaurante abriu normalmente. O horário de pico se aproximava quando 2 carros pararam quase ao mesmo tempo em frente ao local. Desta vez, não houve tentativa de disfarce. 4 homens desceram, 2 armados de forma visível. Outros 2 ficaram atentos à rua. Os clientes perceberam que algo estava errado, mas foi tarde demais. A porta foi trancada novamente. Rato entrou primeiro. Olhar confiante, arma à mostra, postura de quem acreditava estar no controle absoluto. Caminhou até o balcão, ignorando os funcionários, ignorando os clientes. Agora a conversa é diferente. Disse sem elevar a voz. Marcos estava ali, calmo, parado atrás do balcão como sempre. Não discutiu, não questionou, apenas ouviu. Rato começou a falar sobre controle, sobre pagamento semanal, sobre consequências. Falava demais, estava confiante demais. O que ele não percebeu foi o silêncio externo. A rua, normalmente barulhenta naquele horário, parecia estranhamente vazia. Nenhum ônibus passando, nenhum vendedor ambulante, nenhuma buzina. O primeiro erro foi ignorar isso. O segundo erro foi não notar os homens que surgiram discretamente dos 2 lados da rua. Não estavam armados de forma ostensiva, vestiam roupas comuns. Alguns pareciam clientes atrasados, outros moradores locais. Quando o Rato finalmente percebeu que algo estava errado, já era tarde. A porta dos fundos foi aberta, e o conflito deixou de ser silencioso. A entrada pela porta dos fundos não foi violenta. Não houve arrombamento, gritos ou correria imediata. Apenas a sensação clara de que algo havia mudado de forma irreversível. 2 homens surgiram da cozinha como se sempre tivessem estado ali. Nenhum uniforme, nenhuma arma visível. Ainda assim, a presença deles alterou completamente o ambiente. Os clientes perceberam antes dos invasores. Alguns abaixaram a cabeça. Outros prenderam a respiração. Ninguém se levantou. Em São Paulo, sobreviver muitas vezes significava saber exatamente quando não reagir. Rato virou-se devagar. O excesso de confiança começou a rachar. Ele contava com medo, com submissão, com desorganização. O que encontrou foi algo muito mais perigoso: controle silencioso. Um dos homens do CV tentou se mover em direção à porta da frente. Não conseguiu. Um cliente que até segundos antes comia em silêncio levantou-se e bloqueou o caminho. Outro se posicionou ao lado da porta sem dizer uma palavra. Nenhum gesto exagerado, nenhuma ameaça explícita. A subtrama que se desenhava ali não era apenas sobre o restaurante. Era sobre território, hierarquia e leitura equivocada da cidade. Marcos permaneceu imóvel. Seu papel não era agir. Era observar e confirmar que tudo seguia o curso esperado. O restaurante sempre fora mais do que um ponto comercial. Era um teste de inteligência. Um filtro. Quem entrava achando que dominava, revelava exatamente o quanto não entendia o sistema. Naquele momento, Rato começou a compreender tarde demais que não havia entrado em um lugar neutro. Havia entrado em uma engrenagem. Do lado de fora, outra subtrama se desenrolava. Em ruas próximas, motos desaceleravam, carros mudavam de rota, pessoas comuns se afastavam da área sem saber exatamente o porquê. A rede funcionava sem ordens diretas. Cada um sabia o que fazer porque já havia visto aquilo antes.
em outros lugares, em outros conflitos. Um dos homens do CV tentou usar o rádio, não obteve resposta. O carro de apoio, que deveria estar com o motor ligado, não estava mais lá. Nenhum confronto direto havia ocorrido, mas a sensação de cerco era total. Dentro do restaurante, o tempo parecia desacelerado. Rato percebeu que falar não adiantaria. Tentou negociar, prometeu recuar. Disse que havia sido um erro, que não sabiam com quem estavam lidando, e pela primeira vez estava certo. Mas o problema não era o erro, era o precedente. Uma das complexidades daquele conflito era justamente essa. O PCC não precisava responder com violência imediata para vencer. Precisava apenas mostrar que a invasão não passaria despercebida. Que qualquer teste teria resposta. Não no impulso, mas no momento exato. Marcos finalmente se moveu. Caminhou até o balcão, abriu uma gaveta e retirou um celular antigo. Colocou sobre a mesa, à vista de todos. Não fez ligação. Não precisou. Aquilo era um símbolo. A comunicação já havia sido feita muito antes. Os funcionários foram instruídos a sair pela porta lateral. Nenhum deles discutiu. Nenhum correu. Sabiam que aquele não era mais o espaço deles naquele momento. Rato olhou ao redor e percebeu algo ainda mais perturbador. Ninguém ali parecia nervoso. Não havia adrenalina. Não havia improviso. Tudo estava acontecendo como parte de um roteiro já escrito. A subtrama pessoal de Rato começou a se chocar com a realidade. Ele não era um líder em expansão. Era um peão avançado demais no tabuleiro errado. Sua ambição o havia colocado exatamente onde não deveria estar. Do lado do PCC, não havia comemoração, nem pressa. Apenas registro. Quem entrou, quem saiu, quem falou demais, quem tentou reagir, cada detalhe seria útil depois. O conflito principal avançava sem tiros, sem gritos, sem manchetes, e isso o tornava ainda mais perigoso. Quando finalmente receberam a ordem para sair, os homens do CV não correram. Saíram devagar, escoltados por olhares atentos. Não apanharam. Não foram humilhados publicamente. Mas entenderam a mensagem com clareza absoluta. Aquela não fora uma vitória. Fora um aviso. E avisos, naquele sistema, vinham antes de algo muito pior. O que aconteceu dentro do restaurante não terminou quando os homens do CV atravessaram a porta e desapareceram pela rua lateral. Aquilo foi apenas a superfície do que realmente havia sido acionado. O verdadeiro ponto de virada começou minutos depois, longe dali, em lugares onde decisões não eram discutidas, eram executadas. Rato entrou no carro em silêncio. Ninguém falou nada durante o trajeto. Não havia mais clima de liderança, nem espaço para bravatas. Cada um dos homens ali tentava reorganizar mentalmente o que havia acabado de acontecer. Nenhum deles fora agredido, nenhum tiro fora disparado. Ainda assim, todos sabiam que haviam perdido algo muito mais importante do que dinheiro ou moral. Haviam sido identificados. O erro não fora entrar no restaurante. O erro fora sair vivos, achando que aquilo tinha acabado. Do outro lado da cidade, Marcos não voltou para casa naquela noite. Depois que o local foi fechado e os funcionários dispensados, ele permaneceu no restaurante, limpando o balcão com calma excessiva. Não havia pressa. A fase seguinte não dependia mais dele. Pouco depois, homens diferentes começaram a chegar. Não entravam juntos. Não ficavam muito tempo. Apenas observavam, conferiam, confirmavam. O restaurante deixava de ser isca e voltava a ser apenas um ponto neutro. O foco agora estava nos invasores. O PCC não precisava anunciar nada. A simples informação de que o Comando Vermelho havia avançado sem autorização em São Paulo já circulava pelas bases corretas e, quando esse tipo de informação se espalhava, vinha acompanhada de consequências inevitáveis. Rato começou a perceber isso nas pequenas coisas. Um contato antigo deixou de atender. Um ponto que antes parecia seguro estava vazio.
Um fornecedor simplesmente desapareceu. A cidade, que ele acreditava estar conquistando, começava a se fechar ao redor dele. O ponto de virada real aconteceu quando o rato recebeu uma mensagem curta, enviada de um número desconhecido. Não havia ameaça direta. Apenas um endereço e um horário. Nada mais. Ele entendeu imediatamente o que aquilo significava. Não era um convite, era uma constatação de que não havia mais escolha. Na hora marcada, Rato chegou ao local indicado. Um galpão antigo, afastado, sem placas. Não havia escolta visível. Não havia armas à mostra. Isso por si só já era mais intimidante do que qualquer demonstração de força. Lá dentro, ele não encontrou um chefe nem uma figura mítica do crime. Encontrou homens comuns, sentados, falando baixo, analisando papéis e celulares. Pessoas que não precisavam se apresentar. O erro dele foi tentar explicar. A revelação veio sem drama, sem discursos longos. Ele foi informado de que o restaurante fazia parte de uma estrutura maior, protegida, observada e intocável. Que a incursão havia sido interpretada não como uma tentativa de expansão, mas como uma afronta direta. E, acima de tudo, foi informado de algo que ele não esperava. O PCC já sabia do movimento do CV antes mesmo do primeiro saque acontecer. O restaurante nunca esteve vulnerável. Tudo fora permitido para medir alcance, intenção e disciplina. Rato entendeu naquele instante que havia sido usado como ferramenta de análise. A virada da história não foi violenta, foi estratégica. O PCC decidiu que não haveria guerra aberta, não haveria troca de tiros, nem corpos exibidos. Haveria algo pior, isolamento completo. Rato saiu do galpão sem escolta, sem marcas visíveis, mas a partir daquele momento estava cortado. Nenhum ponto o aceitaria, nenhuma rota seria segura, nenhuma expansão seria possível. Enquanto isso, Marcos recebeu uma última ligação naquela madrugada. Apenas 2 palavras do outro lado da linha. Encerrado. Ele desligou, guardou o celular e, pela primeira vez desde o início, permitiu-se ir para casa. O restaurante abriria normalmente no dia seguinte. Como sempre. O ponto de virada estava completo. O conflito havia mudado de forma, e agora o desfecho seria inevitável. As consequências não vieram em forma de explosão, manchetes ou sirenes. Vieram como silêncio, um silêncio pesado, organizado, que se espalhou pela rotina dos homens do Comando Vermelho envolvidos na ação. Era o tipo de reação que não precisava ser anunciada para ser compreendida. Rato sentiu isso primeiro. Tentou contato com pessoas que antes atendiam no primeiro toque. Nenhuma resposta. Pontos que serviam de apoio estavam fechados ou ocupados por rostos desconhecidos. A sensação de estar sendo observado permanecia, mesmo quando não havia ninguém por perto. Não era paranoia, era leitura correta do ambiente. Os homens que haviam participado da investida começaram a se dispersar. Não por estratégia, mas por instinto. Cada um tentava se afastar do outro, acreditando que o isolamento individual reduziria riscos. Foi um erro comum. Em estruturas bem organizadas, afastar-se não significa desaparecer, significa perder proteção. Dentro do restaurante, a vida seguiu normalmente. Os funcionários voltaram aos seus postos sem explicações adicionais. Marcos não comentou o ocorrido. Não precisou. O clima havia mudado, mas não para pior. Pelo contrário. Uma presença invisível que agora cercava o local trazia uma sensação estranha de estabilidade. Clientes antigos voltaram. Alguns novos apareceram. O caixa voltou a fechar como sempre. Para quem observava de fora, nada indicava que aquele lugar havia sido o centro de uma disputa silenciosa dias antes. Essa era uma das reações mais calculadas do PCC. Normalizar rapidamente o ambiente. Quanto menos impacto visível, menos curiosidade. Quanto menos curiosidade, menos risco.
Do outro lado, a reação do CV foi fragmentada. Não houve resposta organizada, não houve tentativa de retaliação. A ausência de um contra-ataque era, por si só, uma confirmação de derrota estratégica. Em territórios onde o medo costumava gerar violência, agora gerava cautela excessiva. Rato começou a entender o peso real da decisão tomada no galpão. Ele não havia recebido uma ameaça direta porque não precisava. O sistema não funcionava com avisos repetidos. Funcionava com consequências práticas. Em poucos dias, ele percebeu que estava sozinho. Alguns tentaram sair da cidade, outros buscaram refúgio em áreas onde acreditavam ainda ter influência. Nenhuma dessas tentativas funcionou como esperado. Informações circulavam mais rápido do que pessoas. Onde chegavam, o ambiente já havia sido ajustado. Marcos, por sua vez, passou a ser observado com ainda mais atenção interna. Não como herói, nem como figura central, mas como peça confiável. Alguém que executava exatamente o que precisava ser feito. Sem excesso, sem falhas, sem vaidade. Ele não sentia orgulho do que havia acontecido. Sentia alívio. O tipo de alívio que vem quando um risco é neutralizado antes de se transformar em algo maior. As consequências se estenderam para além dos envolvidos diretos. Pequenos comerciantes da região perceberam uma mudança sutil. Menos abordagens suspeitas. Menos tentativas de intimidação. A mensagem havia se espalhado sem precisar ser repetida. Aquele território tinha dono, mesmo que o dono não aparecesse. Para Rato, a reação mais dura foi interna. A certeza de que sua leitura da cidade estava errada desde o início. Ele confundiu silêncio com fraqueza, normalidade com abandono. E pagava agora o preço dessa interpretação equivocada. A história não caminhava para um confronto final tradicional. Caminhava para algo mais lento e definitivo. As reações estavam claras. E o caminho para o desfecho já havia sido traçado. A superação, para Marcos, não veio como vitória ou celebração. Veio como adaptação. A partir do momento em que o conflito deixou de ser imediato, ele precisou lidar com algo mais complexo. A responsabilidade silenciosa de manter tudo funcionando sem erros. O perigo agora não estava na invasão, mas na complacência. Ele ajustou rotinas com ainda mais precisão, não para se proteger, mas para evitar qualquer padrão previsível. Mudou fornecedores secundários, alterou horários de recebimento de mercadorias e passou a circular mais pelo bairro, sempre em trajetos diferentes. Não estava fugindo. Estava aprendendo com o que havia acontecido. A transformação dele era sutil, porém constante. Antes, Marcos reagia. Agora, antecipava. O restaurante também mudou, embora ninguém percebesse conscientemente. O ambiente parecia mais organizado, mais atento. Pequenos detalhes foram corrigidos. Câmeras antigas foram substituídas. A disposição das mesas foi levemente alterada. Nada chamativo, nada que denunciasse reforço. Apenas eficiência. Essa evolução refletia algo maior. O PCC não havia apenas neutralizado uma ameaça externa. Havia fortalecido sua própria leitura do território. O episódio com o CV servira como aprendizado prático, um teste que revelou falhas e confirmou acertos. Do lado de Rato, a superação tomou um caminho oposto. Ele tentou se reinventar. Mudou a aparência, evitou contatos antigos, tentou operar sozinho em áreas onde acreditava não ser reconhecido. Mas crescer sem estrutura era quase impossível. Cada tentativa esbarrava na mesma barreira invisível. Portas fechadas, silêncios prolongados, olhares desconfiados. A diferença entre Marcos e Rato não estava apenas no lado que cada um ocupava, estava na capacidade de aprender com o ambiente. Marcos aceitava a realidade como ela era. Rato tentava forçá-la a ser como ele queria. No restaurante, os funcionários começaram a perceber que algo havia mudado em Marcos. Ele falava menos, observava mais, intervinha antes que pequenos problemas crescessem.
assumia decisões sem hesitar. Não precisava levantar a voz para ser ouvido. Essa postura trouxe estabilidade. O local passou a funcionar como um relógio bem ajustado. Para quem dependia daquele trabalho, aquilo era crescimento real, segurança prática, não promessas. A superação também veio na forma de controle emocional. Marcos sabia que o conflito não estava oficialmente encerrado. Sabia que riscos sempre existiriam, mas aprendeu a conviver com isso sem tensão constante. O medo, quando bem administrado, se tornava ferramenta, não fraqueza. Enquanto isso, Rato começou a perder algo essencial: relevância. Sem aliados, sem território e sem capacidade de reação, ele deixava de ser ameaça. Tornava-se ruído. E naquele sistema, ruídos não eram combatidos, eram ignorados até desaparecerem. Essa diferença marcou o crescimento definitivo do protagonista. Marcos não precisava eliminar o inimigo. Precisava apenas continuar funcionando melhor do que ele. O conflito havia deixado de ser externo e se transformado em um teste de maturidade. E Marcos passava nesse teste todos os dias, abrindo o restaurante, servindo clientes, observando a cidade seguir seu curso. Ele havia superado a fase do confronto. Agora estava preparado para o que viesse a seguir. A preparação para o desfecho não aconteceu de forma explícita. Não houve reunião final, nem anúncio de que algo decisivo estava prestes a ocorrer. O que houve foi um acúmulo silencioso de pequenos eventos que juntos empurravam a história para um ponto sem retorno. Marcos sentia isso no ritmo da cidade. Não era intuição vaga, era leitura prática. Movimentos que antes pareciam aleatórios agora seguiam uma lógica clara. Certas pessoas deixaram de circular. Outras passaram a aparecer com frequência calculada. O restaurante não era mais o centro do conflito, mas continuava sendo um ponto de observação privilegiado. As últimas subtramas começaram a se resolver sozinhas. Funcionários que haviam pensado em pedir demissão decidiram ficar. Fornecedores instáveis foram substituídos por contatos mais confiáveis. Pequenos problemas administrativos desapareceram com a mesma discrição com que surgiram. O ambiente se tornava cada vez mais previsível, e isso, paradoxalmente, indicava que algo maior estava prestes a acontecer. Do lado de Rato, a pressão aumentava. Ele já não conseguia se manter invisível, nem relevante. Cada tentativa de reorganização falhava antes mesmo de começar. O isolamento imposto a ele começava a produzir um efeito colateral perigoso: desespero. E o desespero, diferente da ambição, gera decisões precipitadas. Rato passou a acreditar que precisava fazer algo que rompesse o silêncio, algo que o recolocasse no jogo, nem que fosse por poucos minutos. Ele sabia que qualquer movimento brusco teria consequências, mas a alternativa, desaparecer lentamente, parecia pior. A cidade não oferecia mais esconderijos confiáveis. Enquanto isso, Marcos recebeu uma informação indireta, vinda de uma fonte que não precisava se identificar. Rato estava tentando se mover novamente. Não para atacar o restaurante, mas para provocar, criar barulho, forçar uma reação. Essa informação não gerou alarme, gerou ajuste. O PCC não reagiu com pressa. Decidiu permitir que o erro final acontecesse, não por descuido, mas por estratégia. Às vezes, o clímax de um conflito não é impedido, é conduzido. Marcos foi instruído a manter tudo exatamente como estava. Nenhum reforço visível, nenhuma mudança drástica. O restaurante não deveria voltar a ser isca, mas também não deveria se fechar. Normalidade absoluta. Nos dias seguintes, a tensão cresceu de forma quase imperceptível. Para quem vivia fora daquele circuito, nada parecia diferente. Para quem observava de perto, cada silêncio tinha peso. Rato escolheu um caminho previsível. Tentou usar um intermediário. Alguém que ainda transitava entre grupos menores, acreditando que isso lhe daria margem de negociação. Não deu.
O movimento foi identificado no mesmo dia. Essa foi a última subtrama a se encerrar. A partir daquele ponto, o conflito voltou a se concentrar em um único eixo. Não mais restaurante, não mais território físico, mas consequência direta das escolhas feitas desde o início. Marcos entendeu que o fim estava próximo quando percebeu algo simples. Ninguém mais falava sobre rato, nem como ameaça, nem como problema. O nome havia sumido das conversas relevantes. No mundo em que ele vivia, isso só significava uma coisa. O clímax não viria com explosão. Viria com o encerramento. E quando viesse, não deixaria dúvidas. O clímax não aconteceu no restaurante. Não aconteceu em uma esquina movimentada nem diante de testemunhas. A resolução veio exatamente como o conflito havia sido conduzido desde o início. Longe dos olhos curiosos, sem espetáculo, sem necessidade de explicação pública. Rato percebeu que algo estava errado quando acordou naquela manhã e o telefone permaneceu mudo. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação perdida, nenhum aviso indireto. O silêncio, que antes ele tentava quebrar, agora o envolvia por completo. Ele saiu do local onde estava escondido antes do amanhecer. Mudou de roupa, cobriu tatuagens visíveis, evitou rotas óbvias. Cada passo era calculado, mas já não havia margem para erro. A cidade parecia diferente, não hostil, mas indiferente. E essa indiferença era mais ameaçadora do que qualquer perseguição aberta. O encontro aconteceu em um local neutro, escolhido não por conveniência, mas por significado. Um espaço onde decisões já haviam sido tomadas outras vezes, sempre da mesma forma. Não havia armas visíveis, não havia necessidade. Rato não foi levado à força, foi conduzido pela própria tentativa de sobreviver. Ali, diante de pessoas que não se apresentaram, ele finalmente entendeu a extensão do erro cometido desde o primeiro dia. Não foi confrontado com acusações longas, nem com ameaças diretas. Foi confrontado com fatos. Cada movimento seu, cada tentativa de reorganização, cada contato feito depois do restaurante. A reviravolta veio nesse momento. Rato acreditava que o ponto crítico havia sido o segundo ataque frustrado. Estava errado. O verdadeiro clímax havia começado antes mesmo do primeiro saque, quando o restaurante fora escolhido como alvo. A partir dali, tudo o que ele fez serviu apenas para confirmar uma leitura já em andamento. Ele não estava sendo julgado por ter atacado um ponto do PCC. Estava sendo descartado por ter demonstrado imprevisibilidade, ambição descontrolada e incapacidade de leitura territorial. Essa foi a revelação que quebrou qualquer ilusão de negociação. A decisão foi comunicada de forma objetiva, sem violência explícita, sem necessidade de reforçar a autoridade. Não havia espaço para pedidos nem para explicações finais. O sistema não funcionava assim. O clímax não foi um ato explosivo, mas uma conclusão inevitável. Quando o rato saiu daquele local, não voltou a ser visto nos circuitos que conhecia. Não houve anúncio, boato ou confirmação oficial. Apenas o desaparecimento funcional de alguém que, até pouco tempo antes, acreditava estar expandindo o poder. No mesmo dia, Marcos abriu o restaurante no horário habitual. Preparou o salão, conferiu o caixa, organizou as mesas. Atendeu clientes como sempre. Mas algo nele havia mudado de forma definitiva. Ele já não era apenas alguém que reagia bem a crises. Agora, compreendia com clareza o peso de antecipar conflitos e a responsabilidade de manter o equilíbrio sem chamar atenção. Sua transformação ficou evidente não em discursos, mas na forma como conduzia cada detalhe com precisão tranquila. Quando fechou o restaurante naquela noite, Marcos ficou alguns minutos a mais, sentado em uma das mesas. Observou a rua, os carros passando, as pessoas indo e vindo sem saber o que havia sido resolvido fora do alcance delas. O conflito central estava encerrado, sem tiros,
sem manchetes, sem vencedores visíveis, apenas com uma certeza silenciosa. Naquele território, erros não se repetiam. Com o conflito encerrado, a cidade não mudou de forma visível. Nenhuma rua foi interditada, nenhum comércio fechou as portas por medo, nenhuma notícia rompeu a rotina dos jornais. E ainda assim, algo havia sido definitivamente ajustado no equilíbrio silencioso que sustentava aquela parte de São Paulo. O restaurante continuou funcionando como sempre. O movimento se estabilizou, os clientes retornaram aos hábitos antigos e novos rostos passaram a frequentar o local sem qualquer receio. Para quem entrava ali pela primeira vez, era apenas mais um ponto comum da cidade. Para quem conhecia a história, era a prova de que normalidade também podia ser uma forma de vitória. Marcos manteve sua postura discreta. Não buscou reconhecimento, nem tentou capitalizar o que havia acontecido. Seu papel nunca fora o de protagonista visível, e sim o de guardião de um funcionamento preciso. A experiência o tornara mais atento, mais criterioso e, sobretudo, mais consciente das consequências de cada decisão tomada, inclusive das que pareciam pequenas demais para importar. Ele passou a delegar mais, observar melhor e interferir menos. Aprendeu que controle absoluto não vinha da presença constante, mas da confiança construída com ações coerentes ao longo do tempo. Os funcionários perceberam essa mudança. O ambiente se tornou mais estável, menos tenso, mais profissional, sem discursos motivacionais, sem explicações desnecessárias. Do lado oposto, a ausência de rato começou a produzir efeitos práticos. Pequenos grupos que orbitavam sua influência se dissolveram. Alguns buscaram novos caminhos, outros simplesmente desapareceram do mapa informal da cidade. A tentativa de expansão do CV em São Paulo perdeu força sem nunca ter sido oficialmente combatida. Essa foi uma das consequências mais duras. Não houve guerra, logo não houve narrativa heróica, apenas a constatação silenciosa de que a incursão havia falhado antes mesmo de se consolidar. Para o PCC, o episódio serviu como reafirmação de método. A estratégia de observação, paciência e resposta calculada havia funcionado novamente. Não foi necessário escalar violência nem gerar instabilidade. O sistema mostrou que sabia proteger seus pontos sem transformar cada ameaça em espetáculo. A longo prazo, isso fortaleceu ainda mais o controle territorial. Comerciantes da região passaram a operar com mais previsibilidade. Tentativas de intimidação diminuíram. O medo difuso foi substituído por uma regra clara, ainda que não escrita. Havia limites que não deveriam ser testados. Marcos sentia isso no dia a dia. Menos olhares desconfiados, menos sinais de alerta. A rotina voltou a ser apenas rotina, e isso para ele era o maior indicativo de que tudo havia sido resolvido da forma correta. Às vezes, ele pensava no quanto tudo poderia ter sido diferente se o conflito tivesse escalado. Se houvesse tiros, mortes, vinganças visíveis. A cidade teria sentido o impacto, pessoas comuns teriam pagado o preço. Mas nada disso aconteceu. A conclusão daquela história não foi marcada por sangue, mas por ausência. Ausência de ruído, de disputa, de ameaça. Quando Marcos fechava o restaurante no fim de cada dia, ele tinha consciência de que o equilíbrio alcançado era frágil e exigia vigilância constante, mas também sabia que havia feito parte de algo maior, algo que funcionava justamente por não precisar ser explicado. A cidade seguiu em frente e o restaurante permaneceu ali, discreto, funcionando, como se nunca tivesse sido palco de um conflito que, silenciosamente, redefiniu fronteiras invisíveis. Meses depois, o restaurante seguia igual. Mesma fachada simples, mesmo cheiro de comida caseira, mesmas mesas ocupadas por gente comum. Quem passava por ali não imaginava que aquele lugar havia sido o centro de uma decisão silenciosa,
que redefiniu limites invisíveis na cidade. Marcos continuava atrás do balcão, atento, discreto, quase invisível. O conflito já não era lembrado nem comentado, e isso era intencional. Em São Paulo, algumas histórias não deixam rastros. Elas apenas ajustam o caminho e seguem adiante. Se essa história te prendeu do início ao fim, reflita sobre o que acontece longe das manchetes e dos holofotes. Nem todo conflito termina em explosão. Alguns são resolvidos no silêncio, na estratégia e na paciência. Compartilhe sua opinião. Você acredita que o maior poder está na força visível ou no controle invisível? Comente o que mais te surpreendeu nessa história e se você acha que esse tipo de confronto silencioso acontece mais vezes do que imaginamos. Se gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. O canal para mais histórias realistas que revelam o que quase ninguém vê.